Então, Celso, vocês tiveram uma reunião antes de começar o treino de hoje, o primeiro treino da semana visando o jogo de domingo contra o CSA, que é uma partida muito importante. Então, queria se vocês pudessem falar um pouquinho de qual foi o teor dessa conversa e se realmente essa partida está sendo encarada de forma... toda partida é importante, mas é uma partida crucial para o que pode determinar o futuro da equipe daqui em diante, até mesmo do trabalho do técnico Fernando Diniz. Não vou nem falar de trabalho, eu vou falar o seguinte. Nós estivemos lá no Atlético, temos acompanhado o time aqui nos treinamentos, e eu falei para convocar essa reunião, que eu queria discutir com os jogadores, com a comissão técnica, o momento que nós estamos vendo o brasileiro. É um momento ruim, na verdade, né? Nós estamos aí em 16º, né? A 1 ponto do Cruzeiro. Os times que estão à frente têm 17 pontos, mais 5 pontos do que o Fluminense. Se o Fluminense vence o CSA e todo jogo é obrigação, nós vamos ficar com 15 pontos, vamos continuar atrás desses que têm 17. Então, eu acho que é o momento da gente redobrar esse nosso comprometimento em campo, né? Eu sei que existe, a gente vê os treinamentos, observa tudo isso, mas chega um momento que a gente tem essa necessidade de jogar mais, de repente, suar mais um pouco, né, em relação ao campeonato. Essa história, por exemplo, eu comentei com eles que o jogo mais importante era o jogo do Goiás, que foi o primeiro jogo. Eu, na minha vivência de campeonato de pontos corridos, que eu acho que começou em 2003, né, os pontos corridos, eu já vi o Fluminense ser campeão 2 vezes, já vi o Fluminense quase cair 2 vezes, né? Então, a gente sabe a dificuldade desse campeonato. Quando você olha, o Campeonato Brasileiro tem 6 clubes brigando ali para ser campeão, o francês tem 1, 2, o inglês 2, 3, aqui tem 6 clubes brigando, 7. Né? Então, o campeonato é dificílimo, que tem que jogar o primeiro jogo como se fosse o último. Porque o último, às vezes, pode não valer nada. Se você estiver rebaixado, não vale nada. Se você já for campeão e tiver margem de pontos, também. Né? O primeiro vale muito, o segundo vale muito, o terceiro, e é claro que esse do CSA vale muito. Porque se o Fluminense, por exemplo, vence o CSA, claro que nós esperamos isso, mas sabendo que todos os jogos são difíceis, se a gente pegar os 3 jogos do Inter, Atlético Mineiro e CSA, se nós vencermos, nós fazemos 6 pontos em 3 jogos. 6 pontos em 3 jogos é uma boa média. O Fluminense está com 29% de aproveitamento, 6 em 9 pontos, 66. É uma boa média. Se nós pegarmos depois o Avaí, aí tem um jogo fora, não sei se é o Fortaleza, não, mas tem também o Corinthians ou Palmeiras. Vai ficar para o outro. Enfim, é uma fase assim de 3 jogos. Se a cada 3 jogos nós fizermos isso, nós saímos dessa situação. Né? Por exemplo, a gente vai jogar com o Atlético para vencer. Mas se tivéssemos ganhado um ponto lá, seria sido sensacional. O que não foi, infelizmente, mais uma vez perder. E comentei com eles também que eu acho que a gente não precisa ficar desculpando muito, não tem cabimento. Um dia o VAR, eu acho que a gente tem sido prejudicado. Outro dia é a saída de bola errada, outro dia não sei o quê. Não adianta. Nós temos que mudar esse quadro. Temos que mudar esse quadro. Então, eu acho que foi esse tipo de conversa. Falei com eles o seguinte: todos somos cobrados. Jogador é cobrado, comissão técnica é cobrada, dirigente é cobrado. Você acha que nós não recebemos aí no Instagram, né, quantas mensagens batendo? Por causa do Lucão. Queria até falar uma coisa interessante com vocês. Desde que nós estamos aqui, nós só trouxemos 4 jogadores, né? Muriel, Nenê, o Wellington Nem e agora o Lucão. E todo jogador aqui, desde o nosso tempo, tem uma avaliação do scout, que está aqui, foi essa que eu passei para vocês, tem uma avaliação, claro, do Paulo, minha, do Diniz, do Mário. Nem sempre as opiniões são iguais, mas é assim que a gente faz.
quando vê essas oportunidades. Então, todo mundo brinca, o atacante tem muito, um vai embora, o outro se contundiu, e aí? Eu me lembro, se a gente não trouxesse o Washington, lá atrás, com a contusão do Fred, nós estaríamos numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Me lembro também quando o Washington teve que sair, que a gente trouxe o Rafael Moura, por causa do problema da cardiopatia, foi muito difícil. Então, essas coisas você vê. Claro, o Fluminense hoje não vive uma situação. Eu conversei com o Rodrigo Caetano sobre zagueiro. Eles têm 3 duplas de zaga, tem 6 zagueiros. Nós tínhamos 4, Matheus machucou, trouxemos o menino da base, que tem 18 anos, que está treinando aí. O Yuri joga de volante, joga de zagueiro também. Então, nós estamos precisando de zagueiro. Uma outra, estamos precisando de zagueiro. Já tentamos bastante e continuamos tentando. E acho que talvez, em breve, aí, a gente já tenha um zagueiro a ser contratado pelo Fluminense. Quando o presidente falou aqui, zagueiro, não falou posição, né? Ele falou 2 reforços. Um era o Lucão e o outro seria um zagueiro. Infelizmente, não deu certo. Por isso que eu não gosto de ficar falando, diante da especulação, tanto do torcedor como da própria mídia, em nome. Nome só está certo quando assina o contrato. Nós estávamos achando que íamos fechar com o zagueiro, não fechamos. O que adianta eu ficar falando? É só para aumentar a especulação. Então, eu acho que isso daí, queria até aproveitar essa chance, para que a torcida entenda que nós estamos fazendo aí um esforço enorme para buscar, nesse momento, um zagueiro. E também que a cobrança existe aqui, como existe em qualquer lugar de trabalho. Os senhores têm cobrança nas empresas que trabalham. Nós também temos e eles também. Então, é dentro desse espírito que eu fiz aqui, mais uma vez, uma conclamação do comprometimento de todos. Nós não vamos sair disso só por causa do técnico, não vamos sair só por causa do jogador, só por causa do dirigente. Claro que o trabalho é no campo. O Fluminense hoje, e é mais uma colocação aqui, chegamos aqui com 3 meses de salário, quase 3 meses de salário atrasado. Pagamos ontem o mês de junho. O de julho venceu na sexta. Então, está atrasado 2 dias. Então, já superamos essa situação também, superamos. Com muita dificuldade, reduzimos bastante isso. Os jogadores aqui, na realidade, já houve momentos que a gente acompanhou, de greve, não sei o quê. Nesse momento, eles não têm, hoje, diante do que já viveram, essa questão do salário tão forte como era. É claro, como eu disse a eles, nós não estamos fazendo favor nenhum. Todo trabalhador tem que ser remunerado. E isso é nossa obrigação. Mas, evidentemente, se sabe dos problemas do clube, sabe-se das penhoras. Todo momento você vai pagar, tem uma penhora. E o presidente, o Mário, tem trabalhado muito forte lá em Laranjeiras para tentar ir revertendo essa situação. Oi, Celso, tudo bem? Por favor, para ficar claro a situação do Diniz, porque todo dia praticamente surge algum boato em rede social de que o Fluminense está conversando com o treinador A, treinador B. Para ficar claro, qual é a situação do Diniz? Ele corre risco de ser demitido? O Fluminense já conversou com algum outro técnico? Só queria ter a tua posição oficial, porque para comentar esses boatos, se eles procedem. Não conversamos com nenhum técnico. Tá? Não sei se foi com você que eu falei ontem. Eu vi em rede também que nós tínhamos conversado com o Mano, que eu gosto muito, com o Dorival e com o Abel, que se recusou. Não conversei com nenhum dos 3, tá certo? Ninguém vai dizer aqui que o Diniz está prestigiado, que era um termo antigo, né? Está prestigiado, o cara caía no dia seguinte, né? Então, o Diniz é o técnico do Fluminense. E está sendo cobrado também, como nós estamos cobrando os jogadores, como nós estamos sendo cobrados pela torcida. E, infelizmente, queiram mudar ou não, o discurso do futebol, as pessoas falam muito, os resultados são importantes. Não tem jeito, essa é a verdade. Né? Você pode jogar lindamente, mas se não tiver resultado, a situação fica muito difícil. Então, o Diniz, inclusive, a gente já conversou, já observei algumas mudanças aí em algumas coisas do jogo e do estilo.
E nós estamos aí acreditando. E ele disse também uma coisa importante. No momento que a gente não acreditar, cabe aos dirigentes chegar e dizer, amigo, encerrou um ciclo e tal. Como coube ao torcedor falar lá num outro momento em relação a Abad, que a situação não dava mais e ele antecipou as eleições. Essa é a vida. Mas ele não tem nada de prestigiado, é o técnico, estava aqui conosco, estava trabalhando e vai continuar trabalhando. Agora, a gente tem que estar sempre atento a essa situação. Eu fui criticado quando, na eleição, me perguntaram sobre futebol e eu fiz uma ponderação que nós estávamos a 1 ponto da zona do rebaixamento. Né? E eu disse, olha, estou muito preocupado com isso. Aí perguntaram para mim, mas o senhor não vai dar tempo ao Diniz? Claro que tem tempo. Ele está aí desde o início do ano. Né? Claro que tem tempo. Eu, por exemplo, estava fazendo, antes de falar com eles hoje, fazendo uma conta, nós pegamos o time com 7 jogos, com 6 pontos. Não assumimos. O jogo do Flamengo nós não tínhamos assumido. Mas considerando o Flamengo, aquele 0-0, que, aliás, nós jogamos muito bem, nós só fizemos 6 pontos. Então, em 14 jogos, nós fizemos 6 pontos ali, 6 pontos aqui. Isso tem que mudar, porque é efetivamente pontuação de time que será rebaixado. Então, isso não pode acontecer e depende da gente. Não acho que a gente tenha um elenco que, para estar nessa situação, não acho pelo que a gente tem jogado também, mas, infelizmente, isso é inevitável. Né? Essa situação, ela preocupa e foi isso que nós fizemos questão de conversar com eles e continuamos acreditando em todo o grupo que nós vamos sair disso, juntos. Boa tarde, Celso, tudo bem? Você estava falando sobre reforços, que tinha um zagueiro que poderia chegar, mas que essa negociação não se concretizou, que o senhor não gosta de falar em nomes, mas o Fluminense atualmente tem 3 zagueiros no elenco, mais o Luan, que está completando da base, e é nítido que o Fluminense está buscando um zagueiro no mercado. Queria perguntar sobre o Fabiano, que foi um nome que já saiu, se ainda tem chance dele chegar aqui ou não, que ele chegou a ser especulado, também joga na zaga, é lateral de ofício, ou se o Fluminense já está buscando outras opções. A questão do Fabiano é a seguinte, eu liguei para o executivo do Palmeiras, que me deu muito bem, que é o Alexandre Matos, ele disse que liberaria o jogador, pagaria lá o valor X, nós pagaríamos um outro valor, e o problema é que falamos com os empresários, demoraram aí 1 semana, e depois manifestaram o desejo de esperar até o final da janela, para ver se ele tem alguma proposta de fora, entendeu? E aí não tem interesse mais para nós. E, na minha opinião também, mesmo que ele não consiga nada, não tem interesse mais. Boa tarde. O Fluminense quitou agora mais um mês e queria saber se tem previsão para quitar o próximo, que é o de julho. Eu falei para vocês que nós pegamos com 3 meses. Agora estamos atrasados há 2 dias. Claro que a gente quer o mais rápido possível quitar isso. O próprio presidente tem falado muito, o Fluminense, isso falamos muito em campanha, tem que resolver essa questão do ato trabalhista. E depois daquele período 2011, os novos processos é que estão gerando bloqueios. Se nós resolvermos isso, nós vamos ter uma situação bem melhor. Ok? Ô, Celso, para terminar, então, tem mais alguém? Para terminar, então, você é sempre um cara muito prático, assim, as suas declarações são muito fortes, você se coloca. Você falou dessa situação do Fluminense, que é pontuação de quem vai ser rebaixado, se a coisa não mudar. E aí eu te perguntaria, e pelo que eu vejo os torcedores do Fluminense, eu participo de uns grupos que me colocaram, só leio, não entro, e as pessoas que eu vejo na rua e converso. Você diria que esses 2 próximos jogos, CSA e Avaí, até com todo respeito aos adversários, estão em situação ainda pior que a do Fluminense, é obrigação faturar os 6 pontos, e se isso não acontecer, aí sim a situação do Fernando Diniz ficaria muito difícil, de segurar perante a torcida? Não, eu não vou condicionar a 2 jogos.
14 jogos, o nosso resultado é muito ruim. Então, não são esses 2 jogos obrigatoriamente. É importantíssimo vencê-los, como seria muito importante se o Luciano não tivesse perdido aquele pênalti. Mas perdeu e acabamos, naquele dia que choveu tudo, né? Parece quase que o Maracanã ia cair contra o Goiás, o resultado. Jogamos bem contra o Santos na Vila e perdemos. Depois tivemos aquela vitória épica contra o Grêmio, perdendo 3-0 e viramos 5-4. Então, todo jogo é decisivo. E, nesse momento, é claro, se nós tivéssemos uma posição mais confortável, seria mais fácil, mas não estamos. Nós temos que trabalhar com a verdade. Nossa situação, do ponto de vista de pontuação, é ruim. E a gente tem que mudar isso. Trouxemos alguns jogadores que eu acho que podem contribuir. Se você olhar o goleiro, teve uma coisa aqui ou ali, mas o Muriel já salvou a gente aí contra o Penharol. Podíamos até lá naquele jogo, sei lá, podíamos ter tido um outro resultado. Nesse jogo também, defendeu umas 3 bolas no chão ali. O Nenê é um jogador talentosíssimo, a gente sabe, fez um gol. E, enfim, o Wellington nem, quando tem entrado bem. Né? Eu acho que esse menino aqui pode ajudar. É um estilo mais simples, você vê o Lucão do Breaker, né? Então, muito simples. E essas pessoas, às vezes, são pessoas que dão certo. Eu tenho experiências como trazer Soares e Cícero. O grande jogador era o Soares, que jogava muito mesmo. Mas, no final, quem deu certo foi o Cícero. Robinho e Richard, o grande nome era Robinho. Quem ainda evoluiu foi o Richard. Então, o futebol não é a ciência exata que você traz, o cara vai... Né? A gente tem essas perspectivas. Né? Outros times aí têm elencos maravilhosos, mas também estão tendo dificuldades. Porque esse campeonato, efetivamente, é muito difícil. Eu vi, por exemplo, o jogo Chapecoense e Grêmio. Chapecoense está lá no rebaixamento. Né? O Chapecoense jogou para diabo. Né? Quando o Renato botou lá acho que o Tardelli e um outro lá, Marinho, não sei. Aí o time começou a sufocar, mas a Chapecoense jogou muito. E está naquela posição. Então, não é fácil, não. O campeonato não é fácil, é muito difícil. A última aqui. Doutor, também para o Johnny, a questão do Johnny, né? Tem contrato até dezembro, muito se sai aí que o Fluminense ofereceu, ou ele pediu luvas para renovar, um aumento de salário, já recusou proposta. Como é que está a situação do Johnny em relação à renovação com o Fluminense? O Johnny, nós fizemos uma proposta para ele. Ele, a todo momento, dizia que estava esperando o papá, o pai dele, que tinha feito um procedimento cirúrgico, né, na Colômbia. O pai já está no Rio, né, Paulo? Chega amanhã. Chega amanhã. Nós vamos ter uma reunião com o pai dele, com o empresário, na quinta-feira. Fizemos, na minha opinião, uma boa proposta a ele. Vamos aguardar. É um jogador que veio com os direitos dele, sem custo, e que agora entende, e nós também entendemos, que ele se valorizou e que a gente tem que fazer uma composição para procurar mantê-lo no Fluminense.